Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula. Espero que todos vocês estejam bem e vamos dar continuidade ao que nós já estamos estudando, né? Então, não vamos perder tempo. Vamos agora justamente para o nosso livro didático para a gente poder, na verdade, dar continuidade ao que nós estamos estudando nas aulas anteriores. Vou compartilhar aqui com vocês o nosso livro didático. Só um segundo. Lembrando, pessoal, que nós estamos estudando, né? Vou aqui voltar um pouquinho para que vocês possam relembrar. Nós estamos estudando sobre hebreus, fenícios e persas, né? Então, nós falamos um pouco sobre os hebreus, vamos falar também sobre os fenícios e também sobre os persas. Antes de iniciar aqui a nossa aula, agradecer a todos que participaram da nossa gincana online. Foi muito importante a participação de vocês, tá bem? Então, vamos lá. Na aula anterior, nós ficamos justamente nesse assunto aqui, que vinha falando sobre a dispersão dos hebreus, né? Então, os hebreus, a Bíblia também relata que os hebreus eles foram dispersos, né? Em todo o mundo, e nós vamos ver isso daí. Então, ocorreu, pessoal, uma divisão de dois reinos, Israel e Judá. E os hebreus eles tornaram-se mais vulneráveis justamente ao ataque de outros povos que estavam se expandindo, né, naquele momento ali, expansionista. Os assírios, eles invadiram e conquistaram o reino de Israel. O reino de Judá ele foi dominado pelo segundo império babilônico, então veja que já existia aí, né, uma divisão muito grande, e sobre o comando de Nabucodonosor. Seu exército destruiu Jerusalém e muitos hebreus eles foram levados como escravos para a Mesopotâmia, né? E iniciou-se assim o chamado cativeiro da Babilônia. Então, quem lê a Bíblia, por exemplo, vê todo esse relato aí justamente nos livros, né, históricos da Bíblia. E é interessante que a escravidão ela durou aí até o ano de 539 a.C., quando Ciro I da Pérsia, ele tomou a Babilônia e libertou os hebreus. E aí eles podem justamente voltar à Palestina e reconstruíram justamente o Estado hebraico, né, na região de Judá, mas continuaram sob o domínio dos persas. Os dominadores seguintes foram os macedônios e depois os romanos. E durante o reinado do imperador Tito, né, no ano 70, o exército romano ele destruiu totalmente e devastou Jerusalém. E com isso, gente, os judeus eles se espalharam por outras regiões. E esse episódio aí da história do povo judaico, né, ele recebe o nome de diáspora, né? Então, nós vamos ver que ele ficou conhecido como diáspora. Nesse mapa aqui, nós podemos observar, importantes comunidades judaicas, certo? Nós vamos ter, e a movimentação dos hebreus, justamente durante a diáspora, né? Diáspora é justamente essa dispersão dos judeus após a dominação romana, pondo aí ao fim o que restava da unidade política hebraica, né, no mundo antigo. Então, eles foram espalhados. Então, veja que eles vêm, justamente alguns vêm aqui, né, para a Europa. Então, vejam justamente que eles saíram e foram dispersos. E aí é interessante verificar que depois da diáspora, o território da antiga Palestina ele foi ocupado por diversos povos, principalmente pelos árabes na Idade Média. Os judeus eles só voltaram a se reunir em um Estado independente no ano de 1948, quando uma determinação da Organização das Nações Unidas, a ONU, criou o Estado de Israel. E a criação desse Estado gerou inúmeros conflitos regionais que se estendem até os dias de hoje, para vocês terem
ideia, né? Então aqui, ó, território ocupado por Israel, ó, esse território aqui, as colinas de Goia, né? Então ainda hoje existe, né, conflito nessa região, justamente com os israelenses e os palestinos, né? Então você vê aqui Israel, né? E também vê a Palestina. Então você vê que há, na verdade, uma disputa territorial até os dias atuais. E agora a gente fala um pouquinho sobre os fenícios, né? Então os hebreus eles foram dispersos pelo mundo todo. Então vamos agora falar aqui sobre os fenícios também. A Fenícia é a região que atualmente corresponde ali ao Líbano, né? E ao norte do Estado de Israel. Essa região, na verdade, ela foi bem, ela passa por momentos de conturbados na história, né? Então agora, nesse momento, a gente vê ali que existem conflitos, né? Tanto nessa região aí como em outras, né? E acabam, na verdade, fazendo que uma tragédia humanitária, né? Porque as pessoas elas ficam sem os seus lugares e tudo mais. Agora é interessante a gente observar que isso vem de muitos anos atrás, né? Então, olhe, ela foi habitada por semitas desde o terceiro milênio antes de Cristo. Nessa região se desenvolveram aí várias cidades-estados, né? Biblos, Sidom, Tiro, elas se alternavam no controle aí da região. O contrário de egípcios, né, babilônicos e hebreus. Os fenícios eles não tiveram um líder que centralizava o poder, eles não tiveram isso daí. E aqui você pode ver justamente a Fenícia aqui, ó, também pegando aqui, ó, essa região, né? Aqui é a faixa de Gaza. Então vejam que toda essa região aqui, ela é muito conturbada, né? Tudo que acontece aqui nessa localidade. Então aqui nós vamos ter justamente, ó, a vista do porto de Biblos, né? No Líbano, que foi um importante entreposto comercial aí fenício, tá certo? Então vamos entender como a importância que teve os comerciantes e os navegadores aí. Então o território ocupado pelos fenícios, na verdade, era uma estreita faixa de terra entre o litoral e as montanhas, que eram cobertas aí por árvores como cedro, cipestre e pinho. O fácil acesso ao mar e a abundância de madeira que eles tinham, né, contribuíram aí para se tornarem grandes navegadores e hábeis construtores de navios, né, e grandes comerciantes no mundo antigo. E tais atividades incentivaram a comunicação entre as civilizações mediterrâneas. Os fenícios também eles se destacaram na confecção de tecidos como o algodão, o linho, a lã, e tinham um especial talento aí para o trabalho com vidro, utilizando aí técnicas aprendidas com os egípcios, e ganharam fama na produção de objetos de cerâmica, bronze e cobre. A elite da sociedade fenícia, pessoal, ela era formada por duas principais categorias, que eram justamente os comerciantes, né, e os navegadores. Já as camadas populares aí eram justamente os trabalhadores livres, né? Então você ia ter o artesão, você ia ter o camponês, o escravo, né, que estavam ali na base da pirâmide. Os fenícios eles controlavam o mar Mediterrâneo e suas rotas comerciais, ligavam aí diversas civilizações. Então vários entrepostos é aquela cidade que está ali, né, no meio. Então para ficar mais claro, vamos entender assim: olha, você vem de Natal, passa em Tangará e vai para Santa Cruz. Então, Tangará é um entreposto, né? Está ali no meio, vamos dizer assim, certo? Então, os fenícios controlavam o mar Mediterrâneo, suas rotas comerciais ligavam diversas civilizações. Vários entrepostos comerciais fenícios, né, eram chamados de feitorias. Tornaram-se cidades importantes, como Catargo, né? Como nós estudamos anteriormente.
no norte da África e dominou um grande território do mar Mediterrâneo Ocidental. Também a cidade-estado de Byblos, né, dominou a região entre 2.500 anos antes de Cristo até 2.000 anos antes de Cristo. Então, os povos como os arcádios, ixos, egípcios vieram para a Fenícia durante esse período e Sidom, né, assumiu aí a liderança, a cidade de Sidom. O comércio fenício ele foi abalado já no século XIII, né, justamente devido aí às invasões dos hebreus, depois dos filisteus e, por fim, também os assírios invadiram. A autonomia foi recuperada 2 séculos mais tarde, isso demorou um tempo, né? E a cidade de Tiro passou a liderar essa região. A Fenícia viveu um período de prosperidade, o comércio marítimo voltou a ter um destaque até as cidades fenícias serem conquistadas novamente pelo Império Babilônico no século XI a.C. Então veja que toda essa região, né, passa por um período muito conturbado aí da história. É interessante a gente nos atentar a esses detalhes aqui que nós estamos estudando. E eu espero que seja bem construtiva tudo que nós estamos aqui comentando. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre a religião, ciência, escrita e arte. Então, os fenícios eles eram politeístas. Vamos relembrar o que são politeístas? São aquele povo que acredita em vários deuses, né? Então, cada cidade tinha o seu próprio deus, que era justamente associado a forças da natureza. Você vai ver também aí alguns desses deuses, né? Como exemplo, Baal, né? Baal é um deus e a Bíblia relata isso, né? Então, entre outras divindades também que eram associadas aí ao Sol, né? São a Lua. Então, são alguns deuses que eram associados aí justamente aos astros. A astronomia e a matemática era muito importante, né, para as principais atividades dos fenícios. Com elas, eles conheciam o movimento dos astros para escolher o melhor momento aí para se plantar e também se definir a rota da viagem. A maior contribuição fenícia para a civilização ocidental foi a criação de um sistema de escrita simples. Então, ele era baseado em um alfabeto de 22 letras, né, que deu origem ao usado atualmente pelos ocidentais, o que nós utilizamos. O alfabeto dos fenícios ele foi adotado, foi aperfeiçoado pelos gregos e mais tarde também pelos romanos, tá ok? Então, aqui também vem falando sobre esse trabalho aí com documentos, né? O surgimento do alfabeto foi importante, justamente porque ele facilitou o registro das ideias, né, dos acontecimentos, do modo de vida dos povos, né, como eles viviam, e foi fundamental para popularizar a escrita e a leitura, e para isso era necessário o quê? Aprender a utilizar os símbolos de forma correta. Então, os símbolos eles eram muito representativos. Então, aí você vai ter um texto, né, que trata sobre a relação da escrita com o alfabeto e suas transformações ao longo do tempo, né? E no final você tem aqui algumas questões justamente para responder. O texto vocês vão fazer a leitura no livro de vocês, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. E aqui vem falando sobre conversa com os deuses. Isso também é um texto bem interessante que vocês vão ler justamente aí e depois fazer a nossa atividade. Pessoal, nossa aula ela vai ficando por aqui. Nós falamos aí sobre a dispersão dos povos, né, hebreus sobre o mundo. Nós falamos também sobre os fenícios. O nosso próximo assunto vai ser sobre os persas, mas isso é assunto para a nossa próxima aula, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra amanhã falando sobre os persas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula.